Alô, vocês! Estamos de volta no nosso curso de verbos. Lembrando que esse curso é de classe de palavras. Quais são as classes de palavras que nós já vimos? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Estamos aqui na aula 10 de verbos. Nós vamos falar nessa aula de hoje quais são as? Vamos falar de derivado do presente do subjuntivo. Nós vamos explicar aqui que o tempo primitivo é o presente do subjuntivo. Esse tempo primitivo do presente do subjuntivo é igual ao tempo derivado. Ou seja, o presente do subjuntivo vai formar o imperativo negativo, tá? Repare que eu coloquei aqui tu, ele grifado, nós, vós, eles grifado. Tu, você grifado, nós, vós, vocês grifados. Por quê? Porque eu digo sempre quando eu quero conjugar o subjuntivo que eu, né? Que eu ame, que eu cante, que eu venda, certo? Então eu coloco que eu ame, que eu leia, que eu fuja. Essa primeira linha no imperativo a gente corta o eu, né? Porque se é imperativo, é a pessoa que está impondo uma ordem para outra. Então tiro o eu. Então eu digo que eu ame, certo, Felipe? Que tu ames, que ele leia, né? Então, que eu ame, que tu ames, que ele leia, que tu leias, né? E que tu fujas. Conjugação certa, certo? Aí eu coloco não, que tu não ames, que tu não leias, que tu não fujas. E com isso fica não ame, não leia, não fujas tu. Vamos ver o que vai acontecer. Que ele ame, que ele leia, que ele fuja. Então fica que ele não ame, que ele não leia, que ele não fuja. Fácil? Que nós não amemos, que nós não leiamos, que nós não fujamos. Então fica, não amemos nós, não leiamos nós, não fujamos nós. Ok, Clean? Que vós ameis, que vós leiais, que vós fujais. Então fica o não, não ameis vós, não leiais vós, não fujais vós. Tá? E finalmente, que eles amem, que eles leiam, que eles fujam. Fica não amem, não leiam, não fujam. Ficam não amem vocês, não leiam vocês, não fujam vocês. Agora, Felipe, começa. Conjugação. Vamos repetir. O derivado do presente do subjuntivo, no primitivo, ele é o presente do subjuntivo, que é formado pelo presente do subjuntivo, que é exatamente igual ao imperativo negativo. Com exceção de ele e eles, vai se transformar em você e vocês. No resto, nós vimos na aula passada que o imperativo afirmativo muda o tu e o vós. Aqui não muda nada. Então leia, Felipe. Não ames tu. Não ame você. Não amemos nós. Não ameis vós. Não amem vocês. Clean. Não leias tu. Lembra que o eu não se fala no imperativo, tá? Não leias tu. Vai, Clean. Não leia você. Não leiamos nós. Não leias
leiais vós. Não leiais vós. Não leiam vocês. Felipe, não fujas tu, não fuja você, não fujamos nós, não fujais vós, não fujam vocês. Muito bem. Agora, nós vamos passar aqui pelo exercício de fixação do imperativo. Assinale se ou é certo ou errado sobre o imperativo. Atenção. O afirmativo, que nós vimos na aula passada, deriva do presente do indicativo tu e vós, e do presente do subjuntivo você, nós, vós e vocês. Certo? Certo? Só que no afirmativo, tu e vós se modificam, tá? E no presente do subjuntivo, eu só troco você e vocês, tá? Vamos tirar o S do tu e vós, que nós vimos na aula passada, e substituímos por vocês e vocês. Você e vocês. O negativo é exatamente igual ao presente do subjuntivo, Clean? Sim, porque não muda nada. A gente só tira o eu e o resto a gente só coloca um não. A gente conjuga o presente do subjuntivo e coloca o não. Tá. Não aceita sujeito eles, porque não se dá ordem diretamente à pessoa de quem se fala. Certo, Felipe? Então, mudo o eles por vocês, certo? Tá certo, Felipe? Tá certo. Clean não tem primeira pessoa do singular, porque ninguém dá ordem a si mesmo. Certo. O nós representa os receptores e inclui o emissor. Comecemos por aqui. Certo. Seus sujeitos são sempre receptores de ordens. Sim. Bom, agora nós vamos ver os derivados do pretérito perfeito. Pretérito perfeito é aquele tempo em que a coisa aconteceu no passado definido. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Ok? Bom, o primitivo é o pretérito perfeito do indicativo, que nós acabamos de conjugar. E os derivados são, olha só, pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do plural. Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Nós compremos, vós compreis, eles compraram. Tá? Eu corri, então, comprar, comprão, comprara, correra, partira. Então, se eu quiser formar o mais que perfeito, que é aquele que nós já sabemos que é o mais culto, pretérito mais que perfeito, eu pego o tempo primitivo pretérito perfeito, comprar, né? O R, comprar, então compraram, tiro o M, certo? E fica igual a comprará. Veja que é o tempo pretérito perfeito, retirado o M, colocado o RA. Então, eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, né? Então, eu comprar, compraram, comprara. Corre, correram, correra. Parte, partiram, partira. Fácil, né? Mais que perfeito, ra. Agora, se eu quiser colocar o tempo comprar, correr e partir no futuro do subjuntivo, que eu coloco quando eu comprar, quando eu correr, quando eu partir.
Então, quando eu comprar tudo, quando tu comprares, quando ele comprar, quando eu correr, quando tu correres, quando ele correr, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, ok? Nada mais é do que o pretérito perfeito do indicativo menos o a e o m, fica comprar, correr, partir. Agora, se eu quisesse formar o imperfeito do subjuntivo, se eu não te amasse tanto assim, aí é o asse, né? Esse, não é isso? Então fica o verbo comprar, compraram, menos o rão, mais o se, sse. Então, se eu comprasse tanto assim, se eu corresse tanto assim, entendeu? Lembra que o imperfeito do subjuntivo é se eu. Futuro do subjuntivo, quando eu. Ok? Presente, que eu. Fácil? Fácil. Nós estamos vendo aqui o guia prático, parte 3, né? E vamos agora para o infinitivo. Bom, o infinitivo e do infinitivo eu vou formar os verbos. No infinitivo, amar, cantar, correr, partir. No mais que perfeito, amará. No futuro do subjuntivo, quando eu amar. No imperfeito do subjuntivo, se eu te amasse tanto assim. Sempre assim. Ok? Já memorizaram? Vamos lá. Felipe, querer. Ficaria... Quisera. Quiser. Quisesse. Então, querer no infinitivo, mais que perfeito, quisera. Futuro do subjuntivo, quando eu quiser. E imperfeito, se eu quisesse. Entendeu, Clean? Vamos, Clean, agora. Poder. Pudera. Poder. Quando... Futuro do subjuntivo. Quando eu puder. Quando eu puder. E o imperfeito, se eu pudesse. Muito bem, se eu pudesse. Ver, Clean. Ou Felipe, Não. ver. Verá. Verá, muito bem, o Felipe já está bem. Futuro seria quando eu... Vir. Quando eu vir. Tá, quando eu ver é o verbo... não se conjuga, não se diz quando eu ver. Quando eu vir. Tá? Quando eu vir. E ficaria no subjuntivo Vice. se eu visse. Muito bem. Clean. Verbo vir. Olha como é difícil. Vamos lá. Seria o que, Clean, aqui no mais que perfeito? Viera. Porque o verbo vir é um deslocamento. Ele chegar num determinado local. Ele vai vir para um determinado local. Então, no verbo ver, que é enxergar, é vira. No verbo vir, é mais que perfeito quando eu... no mais que perfeito, viera. Agora, no futuro do subjuntivo, quando eu vier. E no imperfeito do subjuntivo, se eu S. Muito bem. Felipe, caber. São verbos difíceis, hein? Caberá. Coubera. Coubera. Mais que perfeito. Coubera. No futuro, quando eu couber. No imperfeito, se eu Besse. Muito bem. Clean. Haver. É havera. Ou vera, né, Clean? Então, mais que perfeito, houvera. No futuro do subjuntivo, quando eu
houver. E no imperfeito subjuntivo, se eu houvesse. Muito bem. Fácil, difícil. Isso aqui é difícil. Então, vamos de novo. Felipe, rapidamente. Amar. Amará. Amara. Amar. Amara, amar, amasse. Né? Querer. Quisera. Quiser. Quisesse. Poder. Clean. Poder. Junto com o Felipe. Poder. Poderá. Pudera. 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 Der. Pudesse. Ver. Vira. Vir. Visse. Vir. Viera. Vier. Viesse. Caber. Coubera. Couber. Coubesse. Haver. Houvera. Houver. Houvesse. Muito bem. Veja aqui. O amar aqui chama atenção que o infinitivo amar é igual ao futuro subjuntivo amar aqui. Bom, agora vamos falar do infinitivo, dos derivados do infinitivo impessoal. Impessoal não tem pessoa, certo? Então, infinitivo impessoal. Comprar, querer e poder. Derivados. Se eu quiser formar o futuro, eu colocarei o ei, certo? Então, o futuro do presente, eu digo comprar, eu comprarei. Querer, eu quererei. Poder, eu poderei. Ok? Fácil, né? Se eu quiser formar o futuro do pretérito, eu coloco o ia. Lembra, Clean? Eu compraria. Eu quereria. Eu poderia. E se eu quisesse formar o imperfeito do indicativo, eu diria comprar, eu coloco o rad, ava, né? Eu comprava, eu amava, eu queria, eu podia. O imperfeito do presente do indicativo, que é um imperfeito, aquele tempo passado que não está definido. Eu podia, não é eu pude. Eu pude comprar uma casa, está definido que eu consegui comprar aquela casa. Eu podia comprar aquela casa, mas não posso mais. Tá bom, Clean? Outra coisa. Aqui, se eu quisesse formar o particípio, aí é mais fácil, né? Comprar, comprado. Querer, querido. Amar, amado. Poder, podido. Se fosse o gerúndio, cantando, amando, querendo, podendo. Fácil, né? Não é difícil. Essa aqui é muito fácil. Agora, derivados do infinitivo impessoal, primitivo e derivados. O infinitivo impessoal, comprar, querer e poder, verbo no infinitivo. Aí eu pego o tema mais o NDO e coloco o gerúndio, né? Comprando, querendo, podendo, acabamos de falar, não é? Gerúndio, endo, contando, querendo e podendo. Comprar, querer e poder, mais a desinência, número pessoal. Aí vai ficar comprar eu, comprares tu, comprar ele, comprarmos nós, comprardes vós, comprarem eles. Felipe, vai. Comprar eu, comprares tu, comprar ele, comprarmos nós, comprardes vós, comprarem eles. Beleza. Se fosse querer, querer eu, quereres tu, querer ele, querermos nós, quererdes vós, quererem eles. É só colocar essa desinência aqui, tá bem? Desinência, número pessoal, que é o infinitivo pessoal. Estou conjugando.
comprar, eu. Por que ele é pessoal? Porque tem a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá, clean? Já tá acabando. Verbo quanto ao modelo de conjugação. O verbo regular, que segue um modelo ou paradigma de sua conjugação. Então, amar, vender, partir são verbos regulares. Significam que eles não sofrem modificação na sua conjugação. Então, eu amo, eu amei, eu vendo, eu vendi, eu parto, eu parti. Esses são mais fáceis, porque eu conjugo facilmente eles. Mas eu tenho os verbos irregulares, que eles mudam, eles mudam o modelo ou paradigma de sua conjugação. Então, eu tenho o verbo estar, que é eu estou, eu estive, o verbo caber, eu caibo, eu coube, tá vendo? Então, ele muda totalmente, vê que ele muda totalmente aqui a caber é o verbo, ele muda, inclusive, a raiz dele, certo? Caibo, coube. Aí eu tenho serzir, sirzo, serzi, tá? Então, o verbo serzir, ele também muda a sua raiz. Então, cuidado com esses verbos irregulares. O que você, aluno, tem que fazer para aprender um verbo irregular? Decorar, estudar, decorar, estudar, decorar, estudar, decorar. Regularidades e variações gráficas. No verbo irregular, nós vamos ter irregularidades e variações gráficas, tá? Ok. Por exemplo, fico, fiquei, Fiquei. chego, Cheguei. cheguei, extingo, extingui, atiço, aticei. De novo. Fico, fiquei, chego, cheguei. Clean. Atiço, aticei, extingo, extingui. Mais forte. Metáfora. Metafonia. Metafonia. Observe os destaques se responda C ou R. Levo e fervo são vogais do radical abertas. Levo, evo e fervo. Não, porque o fervo é uma vogal fechada, né? Levo e ferves são vogais dos radicais abertas. Aí tá certo. Porque levo, aberto, e ferve, aberta. Ok? Levais e levo são vogais do radical que alternam timbre fechado com aberto, certo? Levais e levo. Fervo e ferves é inalterado o timbre vocálico. Errado. Fervo é fechado e ferves é aberto. Levas, levo, fervo e ferves são vocais, formas isotônicas. Certo, porque a vogal aberta está na raiz. Né? Levas, levo, fervo, ferves. Tá? Metafonia. O que é a metafonia? É uma variação de timbre vocálico nas formas isotônicas. Então eu digo eu fervo, tu ferves. Essa mudança no som dessa vogal é a metafonia, ok? Fácil. Metafonia considera a regularidade verbal. Não. Ela considera, na verdade, uma regularidade verbal para alterar a pronúncia do verbo para indicar o tempo ou a pessoa ou o número do verbo. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre
verbos anômalos. Verbos anômalos. Então, paramos por aqui. Na próxima aula, pergunta até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, fale agora ou se calem para sempre.